Bom, nós temos a honra agora de receber a palestra do senhor João Saad, nosso amigo. João Saad é radioamador há 44 anos, esteve afastado bastante tempo devido aí à sua vida profissional. Ele é engenheiro eletrônico, seguiu na carreira de engenharia eletrônica desde então, trabalhou 35 anos na Eletrobras, no Centro de Pesquisas da Eletrobras, principalmente em compatibilidade eletromagnética e aterramento de sistemas eletrônicos em usinas e subestações. Ou seja, profissionalmente, o nosso amigo João trabalhou 35 anos no assunto que ele vai falar hoje, certo? É membro fundador do GDE, do Grupo de Defesa Espectral, assim como o Flávio, e está nos brindando uma vez mais com a sua presença. Então, eu peço a todos que recebam aqui com muito carinho meu amigo João Saad Júnior. Para mim não errar, né? Obrigado, Fábio. Primeiro... Não, eu prefiro... Obrigado, Atilano. É porque, como eu fiz, cada linha aparece, então eu vou... Senão vai ficar difícil. Primeiramente, gostaria de agradecer, viu, Fábio, o convite para fazer essa palestra aqui, no intuito de tentar colaborar com esse tema que sempre preocupou a todos nós, que é o problema da proteção da estação, né, contra os surtos impulsivos que vêm pela linha devido a descargas atmosféricas e, sobretudo, a própria incidência da descarga atmosférica. Isso é uma preocupação e é muito interessante que essa apresentação vem em sequência sobre automação, né? Por quê? Porque é um sonho meu, inclusive, eu moro no Rio, mas tenho uma casa em Petrópolis, e só em Petrópolis eu consigo ter as antenas, a estação, porque no Rio é impossível com o QRM e limitação de espaço. Então, eu realmente tenho como meta ter uma estação automatizada. Mas eu já pensei várias vezes o seguinte, aonde eu tenho, lá em Araras, onde eu tenho a estação, cai muito raio. E se eu tiver a estação remota, eu não vou ter como, em dias de chuva com descarga atmosférica, desconectar tudo, que é a forma mais garantida de você não ter dano no caso de queda de raio próximo, não digo nem em cima da antena, né? Isso aí, se o raio cair na antena, certamente vai haver danos. E esse tema aqui, relacionado a aterramento e proteção, diz respeito exatamente como procurar se proteger, quer dizer, proteger a estação desse tipo de dano. Agora, a proteção requer investimento em conhecimento e equipamento adequado. Então, uma proteção contra a incidência direta de raio é uma coisa muito cara, feita só por companhias profissionalizadas de telecomunicações. Eu vou mostrar aqui. Mas eu fiz uma proteção lá em casa, que eu vou apresentar também, que é um meio termo. Não tem um alto nível profissional, mas pelo menos eu estou protegido para a maior probabilidade de incidências de descarga atmosférica nas proximidades, gerando impulsos na rede, e na própria antena, eu já estou protegido. Bom, então o objetivo da palestra e algumas considerações iniciais importantes são: o objetivo, apresentar os fatos relevantes sobre o aterramento das estações. E a apresentação aqui, que eu vou fazer, tem um objetivo só educativo, porque o assunto é muito amplo e complexo. Esse assunto, aterramento, é realmente tema de uma formação em engenharia, compatibilidade eletromagnética, é uma formação de engenharia específica fora do Brasil. E o tempo aqui é limitado, né? E é importante a gente ter em mente que toda instalação elétrica deve ser analisada por pessoa devidamente habilitada. Então, o que eu vou colocar aqui são informações importantes, mas não é receita de bolo. Qualquer trabalho em cima de proteção de estação, feita pelo proprietário, é por risco próprio. Então, eu coloco bem claramente aqui que, por questão de segurança pessoal e patrimonial, assim como por obrigação legal, a estação, com todos os seus elementos, antenas, deve atender à norma de instalação elétrica de baixa tensão, norma brasileira NBR 5410, assim como deve atender à norma brasileira de proteção contra descarga atmosférica, que é a NBR 5419.
Muito bem, quais são as funções do aterramento? A primeira delas é proteção pessoal contra choque elétrico. É o famoso utilidade do terceiro pino, que tem que ser obrigatório dentro de uma estação, que é o terra de proteção. O aterramento também tem uma função importante na proteção do equipamento, no sentido de garantir a atuação dos protetores, no caso de proteção contra surtos impulsivos, surtos atmosféricos, os protetores só vão ser eficientes se tiverem devidamente aterrados, adequadamente aterrados. E também a proteção do equipamento integrado com o sistema de proteção contra descarga atmosférica, ou seja, o para-raio que tem na edificação onde você tem a estação, ou que deveria ter no caso de você estar numa região sujeita a descarga atmosférica. E outra função do aterramento também é a operação estável da estação, né? A gente ouve muitas vezes na faixa colegas reclamando do famoso retorno de RF, que gera uma série de problemas, de instabilidade, principalmente quem opera em grandes potências, né? Então, o problema de retorno de RF, ele acontece quando você está com potências maiores e deficiências na interligação dos equipamentos da sua estação. Nós vamos falar um pouco sobre cada item desse. Bom, o aterramento é bom que se tenha em mente que ele não se limita absolutamente a uma simples haste de aterramento, enterrada no solo, tá? Ele sim consiste em um sistema de condutores e componentes, um conjunto de condutores e componentes que inclui, primeiro, o sistema de aterramento da alimentação elétrica, seu circuito de alimentação da sua residência. O aterramento do para-raio, que espero que haja, né, o sistema de proteção contra descarga atmosférica, o captor, descida, os eletrodos de aterramento têm que estar integrados com o sistema de aterramento da estação. O aterramento eletrônico, que é o fato de você simplesmente ligar o seu rádio, aterrar o seu rádio, como os circuitos do seu rádio, a antena que leva a potência de RF, estão relacionados à carcaça, eles vão estar relacionados ao aterramento eletrônico. Ou seja, sinais e antena. E os aterramentos dos filtros e protetores, como eu já falei antes, o protetor só vai funcionar se ele estiver adequadamente aterrado. A gente vai mostrar o que é estar adequadamente aterrado. O tipo de distribuição dos condutores de aterramento influencia na eficiência, na proteção contra os surtos atmosféricos. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Como é que a posição dos protetores, do aterramento, a forma como os cabos passam, influencia na eficiência do sistema de proteção. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o terra de proteção contra choque elétrico, que é desempenhado pelo terceiro pino. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Bom, o que nós temos aqui, que eu representei, é uma instalação bem simplificada do que acontece normalmente nas nossas residências, né? Então, normalmente nas residências no Brasil, o sistema de distribuição de energia elétrica utiliza o sistema TNS, segundo a norma brasileira, onde o neutro é aterrado na entrada da residência. Então, você tem na entrada aqui, onde tem um medidor, ou o seu painel principal de distribuição, você tem fase e neutro, e o neutro é aterrado num ponto onde é gerado o terra de proteção que vai interligar os terceiros pinos. Então, o neutro é aterrado em apenas um ponto. Não confundir nunca terra com neutro, isso é uma coisa muito importante. O que acontece no caso de você não usar o terceiro pino e você ter um curto-circuito, por exemplo, entre fase e a carcaça do seu equipamento, que é metálica? Como você está pisando, né, no solo aonde é referenciado o neutro, se você tiver um curto-circuito, a carcaça vai ficar energizada e, ao tocá-la, você vai estar sujeito a um choque elétrico na tensão, no pior caso, na tensão de fase. Tudo vai depender do calçado que você usa, o tipo de piso, se está no primeiro andar, no segundo andar.
Mas a minha estação, por exemplo, ela está no térreo. Enfim, é um piso frio, e se eu tiver com o pé molhado, por exemplo, um chinelo com o pé molhado, e tocar no equipamento onde tem havido um curto-circuito para a carcaça, eu posso tomar um choque. Qual é a função do terceiro pino, então? A gente pode ver ali que, como o terceiro pino aterra a carcaça ao mesmo ponto onde o neutro está, no caso de haver um curto-circuito entre fase e carcaça, esse curto-circuito gera uma corrente que flui pelo terceiro pino, elevando essa corrente a níveis em que vai fazer operar a sua proteção, quer seja um fusível ou um disjuntor. Então, além de você estar tocando numa blindagem que vai estar referenciado ao terra, é bem verdade que, dependendo da bitola e do comprimento do terceiro pino, alguma tensão ainda pode aparecer sobre a blindagem, mas, sobretudo, a sobrecorrente faz com que esse curto-circuito seja limpo por ação de disjuntor ou de fusível. Então, é assim que funciona o sistema TNS e essa é a importância do terceiro pino. Agora vamos analisar a questão da descarga atmosférica, do raio. Então, todo mundo sabe como é que funciona, como é que é desenvolvido o raio, né? Você tem uma nuvem carregada, essa nuvem carregada, em relação ao solo, desenvolve um campo elétrico bastante intenso, que, através de um rompimento complexo, através de um líder, fecha essas cargas entre nuvem e solo, permitindo, então, uma descarga impulsiva, com uma velocidade muito alta e uma energia muito grande entre nuvem e solo, que é efetivamente o raio. Quando o raio se dá, ou seja, quando existe essa descarga entre a nuvem e o solo, essa descarga provoca uma distribuição de correntes pelo solo. E essa distribuição de corrente pelo solo forma o que se chama de gradiente de potencial, em que pode ser verificada da seguinte forma: se você tiver dois eletrodos enterrados em contato com o solo, dependendo do ponto em que caia, da distância onde esse raio caia em relação a esses eletrodos e a distância dos eletrodos, você pode desenvolver um potencial de vários milhares de volts aqui. Até se você estiver pisando, é o famoso potencial de passo. Se cai um raio perto, não precisa ser necessariamente em cima de você, mas se cai um raio perto, o potencial de passo faz com que você salte involuntariamente. Então, uma vez eu até recortei um artigo que falava sobre um raio que caiu na praia de Ipanema, tinha pessoas na água, próximo à queda do raio, e todas elas pularam como pipoca. Na verdade, é exatamente esse fato aqui. A distribuição radial de corrente faz com que haja uma diferença de potencial entre pontos distintos, onde, por exemplo, a pessoa pode estar pisando, e essa diferença potencial causa um impulso entre as pernas, e esse impulso causa uma reação muscular, né? Um impulso muscular que você involuntariamente se joga. Isso, infelizmente, já aconteceu comigo. Uma vez eu estava falando no telefone aqui em Araras, estava molhado, porque estava, enfim, estava fazendo um serviço, peguei chuva, e caiu um raio bem próximo da minha casa. Eu estava na sala, pisando num piso de ardósia, que é contato direto com o solo, e eu tomei uma descarga no ouvido. O impulso veio pelo telefone, varou o isolamento do fone e veio direto para o ouvido, e eu fui involuntariamente jogado para trás. Fiquei 24 horas com um zumbido ensurdecedor, sensação de hemorragia, porque eu tive hemorragia, mas felizmente me salvei. Poderia ter havido mas como não passou pelo coração, não, passa das pernas para o coração, poderia ter havido uma fibrilação cardíaca ou uma paralisia do músculo da respiração, o diafragma. Felizmente não aconteceu nada disso. Mas é perigoso. Falar no telefone com fio em zona rural ou semi-rural, quando cai raio próximo, você tem um risco bastante real de tomar um choque violento no ouvido. Melhor usar telefone sem fio. Muito bem. Então, continuando com o exemplo, no caso da descarga atmosférica,
como é que é gerado aquele impulso que vem pela rede e que pode queimar o seu equipamento, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma descarga diretamente sobre a média tensão, 13.8. Isso é possível. E pode haver uma descarga próxima também. Se houver uma descarga diretamente aos cabos do 13.8, que ficam mais altos do que o da baixa tensão, através dos para-raios de proteção do transformador, abaixador, essa corrente de descarga passa para o neutro e vai seguindo pelo neutro de baixa tensão até as casas. Se você estiver no caminho, como lá em casa já houve, várias vezes, o surto entra na alimentação da sua casa e gera um potencial aqui na entrada da sua alimentação, onde tem um aterramento. Se o raio cai próximo, o aterramento do transformador tem função reversa. As correntes que vão pelo solo adentram a sua distribuição através do aterramento. Então, se o raio cai na rede, parte dele vai para o solo, mas se o raio cai no solo, parte dele entra na rede através do aterramento. Mas isso é inevitável. Bom, como nós estamos preocupados em proteger o nosso equipamento, é interessante a gente saber como que o equipamento pode ser queimado. Então, mundialmente, existe essa classificação de portas para definir todas as interligações elétricas de um equipamento eletroeletrônico com o mundo elétrico. Então, no nosso radinho, vamos supor que nós tenhamos um rádio com a alimentação interna. Não é aquele rádio que você entra com mais ou menos 13.8, mas é a mesma coisa. O que acontecer aqui, acontece na sua fonte externa. Mas vamos, para entendimento, supor que você tem um rádio cuja fonte de alimentação está dentro da unidade. Então, você tem uma porta para a entrada da rede, uma porta para a saída da antena, evidentemente, e uma porta para o aterramento. Você queima o rádio quando você ultrapassa, quando você gera um impulso entre fase e neutro acima da suportabilidade, de modo diferencial, vou mostrar adiante, da alimentação, da mesma forma com uma antena, ou quando você ultrapassa a suportabilidade de tensão entre uma porta e outra. Então, nós vamos ver isso. Inicialmente, vamos classificar as tensões e correntes como modo diferencial e modo comum. Isso vai ser muito útil para se entender determinadas situações à frente. Então, o modo comum, por exemplo, é o que a gente tem na tomada de alimentação da rede, onde você tem fase e neutro. A diferença de potencial é definida com uma diferença potencial de modo diferencial e gera correntes que elas são iguais e em sentidos opostos. São correntes de modo diferencial. Da mesma forma, a antena, a potência que o rádio entrega para a antena através do cabo coaxial, a gente representou aqui. Se tem a saída do seu amplificador, gera uma tensão em relação ao terra. Essa tensão segue pelo cabo coaxial até a carga. Aqui eu representei uma carga fantasma, gerando uma corrente que segue pelo vivo e retorna pela blindagem, pela parte interna da blindagem. Isso aqui também é uma corrente de modo diferencial. Muito bem. Aqui, para ilustrar, nós temos a representação do oscilograma da tensão de rede, 127 ou 220 RMS, aonde eu coloquei surtos que podem ser gerados por descargas atmosféricas próximas, surtos de modo diferencial, ou seja, entre fase e neutro. Por isso que está representado aqui, nesse semiciclo positivo, aconteceu um surto de modo diferencial, aqui quase chegando no cruzamento de zero, outro surto negativo, todos de modo diferencial, mas que podem danificar o equipamento. Como é que se protege o surto de modo diferencial? Basicamente, em alimentação AC, usa-se o quê? O varistor. Já é velho conhecido nosso, né? Então, o varistor de proteção de modo diferencial, ele está entre fase e neutro, por exemplo, e se no início do circuito, lá no painel, na entrada da casa, aparecer um impulso devido a uma descarga atmosférica, o impulso entre fase e neutro, quando chega no varistor, o varistor que apresenta uma impedância muito alta para a tensão nominal, ele, em presença de um
uma tensão alta, ele cai bruscamente a sua impedância, drenando uma corrente. E essa corrente que ele drena faz com que haja esse excesso de tensão, além daquela tensão do varistor, ele recaia sobre o seu circuito a montante. Então, o que sobra para o seu equipamento é uma tensão de surto residual controlado pelo varistor. Nós vamos falar mais adiante alguns cuidados relacionados a varistor, porque não se deve usá-lo de forma indiscriminada. Varistor pode esquentar e até explodir. Bom, agora vamos analisar o que seria a tensão de modo comum entre duas portas. Aqui eu tenho o mesmo transmissor, que eu exemplifiquei ali atrás, onde a gente considera uma tensão de modo comum entre a alimentação e a terra, uma diferença de potencial que pode aparecer tanto entre fase e terra, como entre neutro e terra. Aí você pergunta, isso acontece? É o que mais acontece. E o que mais queima um equipamento é exatamente essa diferença de potencial de modo comum entre portas diferentes. Eu vou mostrar aqui o porquê. Então, o exemplo dessa forma bastante clássica de se queimar o equipamento através de tensão impulsiva devido a raio, está representado aqui nesse desenhozinho, onde tem uma descarga atmosférica na rede de média tensão. Conforme eu falei, ela gera um impulso que segue pela rede de baixa tensão, entra na sua residência. Então, é um impulso em relação à terra, portanto, de modo comum. E, se você, por acaso, cometer o engano de querer fazer um terra dedicado para a sua estação, sob a justificativa de ser um terra limpo, evitar problemas de ruído, você é um forte candidato de ter o seu equipamento queimado. É muito simples entender por quê. Se você tem um terra dedicado, um terra só para o seu equipamento da sua estação, esse terra ele é diferente, ele está localizado a uma certa distância do quê? Do aterramento do neutro da sua entrada da alimentação elétrica. Ora, se houve uma queda de raio na rede, nas proximidades, que gerou um impulso que chegou até a sua casa, esse impulso em relação à terra, ele pode ter alguns milhares de volts, o que é limitado, no final das contas, pelo isolamento da sua instalação elétrica, entre caixinha metálica e borne de tomada, acaba ficando na ordem de 4.000 volts. É o que as normas estabelecem como o valor que se espera na entrada de uma alimentação. Então, você tem 4.000 volts aqui, só que nesse terra mais remoto, você tem uma tensão muito menor do que 4.000 volts, porque existe uma redução, um gradiente de potencial na medida com que você se afasta do ponto de injeção de corrente. Então, você pode ter 4.000 volts aqui e 500 volts aqui. Então, você tem uma diferença de potencial entre este terra e o seu terra maravilhoso, silencioso, de 3.500 volts. Aonde que essa tensão aonde que essa diferença de potencial entre esses terras recai? Justamente naquele isolamento da sua entrada de alimentação. E rompe esse isolamento e queima seu transformador de entrada, seja uma fonte analógica, seja uma fonte chaveada, vai queimar a sua fonte. Então, não se deve de forma alguma, veja bem, não se deve de forma alguma usar um terra dedicado para a estação, desvinculado dos outros terras do sistema. Isso aí é um erro. O que se faz, então, para minimizar, evitar esse problema, interliga-se o seu terra dedicado, nada impede, e é recomendável que você acrescente terras na sua estação, na sua antena, mas é importante que esses terras que você acrescenta sejam interligados entre si e, principalmente, interligados ao aterramento do neutro, porque essa diferença de potencial sem essa interligação, com a interligação ela é trocada por um surto de corrente. Então, a diferença de potencial entre esses pontos de aterramento aqui, ele cai substancialmente. Mas ele não cai a zero não, porque como o surto é impulsivo, e esse cabo apresenta uma indutância, ele sempre vai apresentar
entre as extremidades do cabo, uma tensão residual que ainda pode queimar o seu equipamento. Ok? Então, o que você faz? Além de você interligar os terras, você coloca varistores de modo comum, dá alimentação para esse ponto de aterramento, mas com alguns cuidados que a gente vai mostrar mais à frente. Está entendido esse problema do terra isolado? Independente, e quanto maior a distância, mais importante é essa interligação, porque quanto maior a distância, maior será a diferença de potencial entre o neutro, consequentemente fase também, e o terra que você colocou para os seus equipamentos. Então, oi? E se nesse meio desse espaço tiverem várias torres, você interliga tudo isso. Mas eu vou mostrar aqui mais adiante, ok? Bom, então a proteção contra surto de modo comum, feito também com varistores, é dessa forma. Como o modo comum ele aparece entre fase e terra, ou entre neutro e terra, você vai ter um varistor para cada circuito desse terra, ok? Então, na presença do surto de modo comum, esse surto, através do varistor, é transformado em um surto decorrente, o que era um surto de tensão vira um surto de corrente, sendo que entre essas portas, quer dizer, entre a alimentação e o terra, você vai ter uma tensão residual, que é determinada pelo valor do varistor e que deverá ser suportado pelo seu equipamento, então você está protegendo ele, ok? Bom, nós vimos aqui a proteção contra surtos de modo comum. Agora nós vamos, a proteção combinada de surto de modo comum e modo diferencial, então é a conjunção daqueles dois protetores. Você tem um varistor para ficar entre fase e neutro e um varistor de fase para terra e outro ou de fase para terra ou de fase para neutro e outro de neutro para terra. Aliás, perdão, de fase para terra e de neutro para terra. Você vai falar em centelhador a gás mais à frente? Ou... Não vai ter tempo para isso. Mas no mesmo caso do centelhador a gás, ele fica mais seguro? Não, o centelhador a gás nunca deve ser usado em alimentação. Por quê? Porque o varistor, quando atua para segurar aquela tensão de surto, ele faz com que a tensão caia um pouco acima da tensão nominal. O centelhador, ele é um elemento curto-circuitante. Ou seja, quando vem o surto e causa o centelhamento do centelhador, o que ele faz? Ele bota em curto fase com neutro. Então, fatalmente, você com esse curto-circuito vai abrir um disjuntor ou... Não, de jeito nenhum. Você não pode usar... até porque centelhadores normais não são mais potentes do que os varistores. Eu vou chegar mais adiante a falar sobre isso. Existem dispositivos de proteção contra surto, que é uma combinação de varistor e centelhador, mas esse centelhador especial, explosivo, que aí ele elimina aquela centelha e acaba o curto-circuito subsequente. Eu uso, eu uso vela de automóvel. Mas aí é na antena, não na alimentação, na antena. Na alimentação não deve ser feito isso. A sorte é que nunca veio o impulso que tenha colocado em franco curto-circuito fase neutro ou que você tenha atrás um disjuntor, que aí você bota em curto, o disjuntor abre, não tem problema. Mas centelhador nem é permitido pela norma 5410, justamente porque é um elemento curto-circuitante. Bom, continuando aqui... E a outra coisa importante é que o protetor, a posição do protetor define o que é a região protegida da região desprotegida. Evidentemente, entre a fonte de energia e o protetor é a região desprotegida e dali em diante é a região protegida. Nós vamos ver mais à frente. Bom, importante a gente saber sobre varistores, conforme eu falei antes. Importante a gente saber sobre varistores, conforme eu falei antes, é que eles têm tamanhos e capacidades distintas. Quer fazer uma pergunta? Oi? DDR? Não, aí DDR... mas o DDR é um dispositivo de proteção contra curto de 60 Hz, não impulsivo. Diferencial residual. Esse é outro tipo de... Em vez de disjuntor, é o DDR. Então, olha, só estou preocupado. Quanto tempo a gente tem?
17 minutos, tá, porque é muito extenso, tem muita coisa para mostrar para frente. A não ser que vocês concordem em matar 5 minutos aí do coffee break. Bom, vamos lá. Os varistores têm capacidades distintas de absorção de energia, nós vamos ver mais adiante. Importante, eles podem aquecer, entrar em curto e explodir, porque o varistor ele se desgasta, né, dependendo da potência dos surtos que ele drena, que ele absorve, ele pode começar a se desgastar, entra em thermal runaway, a tensão nominal que onde ele deveria apresentar uma impedância alta, ele começa a drenar a corrente, esquenta, entra num círculo vicioso e pode até explodir. Então, a recomendação fundamental que a gente faz é: não use os varistores. Compra o varistor e usa lá na rede. Não. O que deve se usar são dispositivos de proteção contra surto, definido na norma como DPS. Os dispositivos de proteção contra surtos comerciais, eles usam varistores, porém, eles dispõem de elementos de proteção contra sobrecorrente, sobretemperatura e atendem à norma 5410. Então, são elementos que têm que passar por testes, né? Acho que no Inmetro mesmo, ou enfim, eles têm que ter autorização, passar por ensaios de suportabilidade, ou pelo menos deveriam, e são elementos que vão lhe proteger de problemas de explosão e sobreaquecimento. Então, não usem varistores por conta própria na alimentação, usem dispositivos de proteção contra surto. Existem várias marcas aí no comércio. Os protetores eles têm diferentes capacidades, por exemplo, existem DPS, protetores na forma de caixa moldada, como se fosse disjuntor. Então, você pode comprar esses protetores e instalar diretamente no seu painel. Eu vou mostrar um exemplo que eu fiz lá em casa, com esses DPS instalados. Então, são protetores que você vai botar entre fase e neutro, entre neutro e terra, dependendo se você está aterrado ali ou não, mas basicamente entre cada fase e o terra, aliás, e são protetores de grande energia que vão diretamente no painel. Agora, na estação, é recomendado você usar um segundo protetor, que é um protetor típico de tomada, que também existe no comércio, é aquele tipo régua, mas com a capacidade adequada, que você liga na tomada esse protetor e liga o seu equipamento nessa régua. Então, você vai ter ali um varistor que ele é mais sensível e ele vai fazer com que a tensão residual seja menor do que a tensão residual que o protetor do painel deixa passar. Porque o protetor, quanto mais potência ele aguentar, maior tensão residual ele deve passar. Então, você faz uma cascata de protetores devidamente posicionados para fazer com que o seu equipamento efetivamente receba uma tensão residual dentro da suportabilidade dele. Ok? Então, é o que eu quis mostrar aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre retorno de RF e aterramento de RF, que seria o terceiro ponto das funções, a terceira função do aterramento aí. Mas para isso vale a pena recordar, por exemplo, a energia que vai do nosso transmissor para a antena através do cabo coaxial, por onde que ele passa e o que acontece. Então, eu tenho um trecho ampliado aqui de cabo coaxial que está interligado da saída do transmissor a uma carga fantasma. Eu não botei a antena aí, botei ainda a carga fantasma, porque tudo funciona bonitinho com a carga fantasma. A tensão gerada no seu transmissor gera uma corrente que passa pelo vivo do cabo coaxial, flui pela carga fantasma e retorna pela blindagem, pela parte interna da blindagem. Por que interna da blindagem? Muito simples, porque os elétrons de retorno, na corrente de retorno, vão ser atraídos pela potencial do vivo. Então, pelo efeito pelicular e pela atração da diferença potencial entre vivo e blindagem, esse retorno, essa corrente de retorno, que é uma corrente de modo diferencial, ele passa pela parte interna da blindagem. Ok? Então, nós não temos com isso geração de campo magnético fora do cabo coaxial com uma carga fantasma. Então, não vai ter corrente externa, geração de campo nem magnético, nem elétrico, porque está tudo confinado. Agora, vamos substituir
a nossa carga fantasma por uma dipolinho, tá? E isso aí é uma configuração básica em que a gente tem uma dipolo, uma descida com cabo coaxial, chegando ao seu transmissor e o transmissor está aterrado, tá? Por um ponto de aterramento, representado aqui, e que continua. Por que continua? Porque, conforme eu já falei, esse terra não é dedicado, ele é interligado aos demais aterramentos, principalmente ao aterramento do neutro da sua instalação elétrica, tá? Muito bem. Nessa situação, nós podemos gerar uma corrente que passa pela parte externa da blindagem do cabo, que é uma corrente de modo comum, e que é uma corrente que excede, ou seja, ela gera um campo magnético em torno do cabo, porque ela não é compensada por uma corrente no vivo. Quem que pode produzir isso? Vamos ver. Primeiramente, uma descarga atmosférica, um raio. O raio, ele não produz um campo magnético na hora da sua aparição, né, da sua queda. Tem um campo magnético que vai induzir em todo o seu cabo coaxial, na antena, no cabo coaxial, passando pelo seu transmissor, até o terra vai induzir uma corrente impulsiva. E essa corrente impulsiva, inclusive, ele é uma fonte de geração de ruído na sua recepção, evidentemente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que aquele ruído que você ouve no rádio devido ao raio, não é só o ruído captado pela sua antena, ele é captado pelo cabo também. Mas isso aí é motivo para uma outra palestra, não há a menor condição de falar sobre esse tema aqui. Outra fonte de ruído impulsivo é aquela que eu falei que vem pela rede, que eu mostrei na figurinha anterior. O impulso que vem pelo neutro, ele segue pelo seu terra, passa pelo seu equipamento, segue pelo cabo e irradia aqui, já que é um surto impulsivo. Eventualmente, vai passar também, se vê um surto por aqui, ele pode passar por esse terra e por esse terra aqui. Mas, enfim, ele é um surto de modo comum também no seu cabo. Estações próximas, poderosas, né, também podem induzir, tanto na sua antena como no cabo, sistema de aterramento, corrente de modo comum. E, infelizmente, as interferências locais também geram ruídos de modo comum na blindagem do cabo. Por exemplo, o que o Flávio colocou aqui, ruídos gerados por fontes não intencionais, como fontes chaveadas de computador, lâmpadas de baixa qualidade, lâmpadas compactas, LED, etc. e tal, todas elas vão gerar ruídos de modo comum. Agora, o último caso que eu quero tratar aqui, que é o que gera o problema de corrente de retorno de RF, que muitas vezes gera problemas de instabilidade na estação, principalmente quem está com potência mais alta, e ele pode ser entendido com esse desenhozinho aqui, onde eu tenho o transmissor, a minha linha de transmissão através de um cabo coaxial, e eu tirei a minha antena fantasma, o meu resistor, e botei aqui a minha dipolinho. O que nós temos na dipolo? Nós temos uma distribuição de corrente, não é? A corrente no centro da dipolo, ela é mais intensa e na medida com que você vai chegando na extremidade, ela vai diminuindo até zerar. E para onde vai essa corrente quando zera? Essa corrente, ela carrega os braços da dipolo com uma diferença de potencial que gera um campo elétrico que se fecha. Da mesma forma, como um circuitinho que todo mundo conhece aqui, imagina um capacitor alimentado através de uma fonte de corrente alternada, de tensão alternada. O que nós vemos aqui? Não é uma corrente que passa através desse circuito, mas não existe passagem de elétrons entre as placas do capacitor, e sim uma variação de campo elétrico. Então, esse circuito que se fecha, corrente e variação de campo elétrico, é exatamente o que acontece na sua antena, na sua dipolo. Você tem corrente, a corrente se extingue aqui, transformando-se em campo elétrico variável no tempo, que se fecha através desse acoplamento capacitivo. Mas acontece que, infelizmente, o acoplamento capacitivo não se dá apenas entre os braços da dipolo. Ela se dá também entre os braços da dipolo e a parte externa da blindagem do cabo coaxial, podendo gerar, no caso de um desbalanceamento dessa antena em relação à blindagem, podendo gerar uma corrente que retorna pela blindagem, passa pelo seu transmissor, indo até
indo até a sua ligação de terra. Então, nós temos aqui o acoplamento capacitivo, da mesma forma o acoplamento capacitivo aqui, podendo gerar uma corrente que vai até o terra, porque no terra você tem um acoplamento capacitivo de volta para o vivo da sua antena dipolo. Como é que isso aqui pode ser evitado? Se a sua dipolo ela for bem cortada, bem balanceada, se o seu lado direito for igual ao esquerdo, se o cabo coaxial descer perpendicular à sua antena dipolo, a corrente que é induzida pelo braço direito, ela tende a se cancelar pela corrente que é induzida pelo braço esquerdo. Só que, na realidade, isso nunca acontece, nunca existe esse balanceamento perfeito, então esse desbalanceamento causa alguma corrente de retorno, que normalmente não é problema para as nossas estações, não. Quem está operando a 100 watts, 200 watts e não está com a antena muito capenga, geralmente a corrente de retorno não é um problema. O que pode acontecer é que às vezes a gente toca no medidor de estacionária, ele dá uma mudançazinha, você não entende. Por que quando eu estou tocando a estacionária está variando um pouquinho? É por causa dessa corrente de retorno, em que eu representei aqui, por exemplo, a blindagem do cabo. Então aqui nós temos a dipolo, nessa descida aqui é a blindagem do cabo, que chega no seu transmissor e que vai através de um aterramento até o ponto de aterramento. Esse lado aqui da descida da sua dipolo é como se fosse uma segunda dipolo, tipo bigode de gato. Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos a dipolo que a gente deseja, que é meia onda, 1/4 para cada lado, mas temos um braço também que é representado pela blindagem do cabo, transmissor, cabo de aterramento até o terra. Então, dependendo do comprimento desse braço aqui, você pode ter um maior ou menor corrente de retorno. O pior caso... Então, bom, eu botei aqui também que a corrente de retorno ele vai depender da impedância que se apresenta na alimentação da dipolo. Se essa impedância é muito alta, como é desejado, toda a corrente da dipolo vai ser absorvida em radiação. Oi. Vou fazer uma pergunta. O uso do balão... Eu vou chegar lá, vou chegar no balão. Tá? Então, uma das coisas que definem maior ou menor corrente de retorno, além do desbalanceamento da antena, ou seja, se o cabo coaxial não está descendo perpendicularmente, se a sua antena está meio capenga, está meio caída em relação à terra, essas coisas geram um certo desbalanceamento entre as induções e uma corrente de retorno. E, então, essa corrente de retorno depende da impedância de modo comum, aqui no ponto de alimentação, e essa impedância de modo comum depende de todo esse caminho aqui. Se esse caminho, por exemplo, ele for ressonante, com lambda sobre 2, meia onda, essa impedância que se apresenta aqui é a menor possível. Se ela for múltipla de 1/4 de onda, se ela for múltipla de 1/4 de onda, essa impedância aqui ela vai se apresentar alta em relação aos 50 ou 70 ohms da dipolo e você vai ter uma corrente de retorno bastante reduzida. Mas, importante é se ter em mente, eu acho que a gente pode até fazer uma estatística, quem já teve realmente problema de retorno de radiofrequência. Né? 5 minutos? Ih, estou roubado. Bom, antenas de polo ressonantes e com descida de cabo coaxial apresentam normalmente corrente de retorno desprezível para médias potências. Tá? Como é que a gente reduz a corrente de retorno? Na origem, ou seja, naquele ponto de alimentação lá. Ou manter, quer dizer, basicamente manter a dipolo ressonante e simétrica em relação, simétrica na descida do cabo coaxial, ou seja, sempre que possível o cabo, logo que sair da antena, de preferência até 1/4 de onda, se ele tiver esse comprimento todo, perpendicular à dipolo. Depois pode correr em paralelo. Outra forma é aumentar a impedância, a corrente de retorno no ponto de alimentação com o balloon, que é exatamente a pergunta. Né? O que é o balloon? Então, o balloon é o seguinte, nós temos aqui representado uma dipolo com um certo desbalanceamento, com a corrente de retorno pela parte externa da blindagem, gerando um campo magnético. Se a gente reforçar a permeabilidade, esse campo magnético, a gente está aumentando a impedância.
Então está reduzindo essa corrente de retorno. E isso é feito normalmente através de um balão. Só que balão, existem vários tipos de balão, e projeto de balão não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples. Eu recomendo aqui um site que fala bastante sobre balão, é o W8JI. Tá? Eu não vou entrar em detalhe porque, enfim, não dá tempo. Mas uma forma de fazer o balão é através de um enrolamento bifilar em toroide, que nada mais é do que você colocar esse transformador aqui. Esse transformador faz com que a única corrente que apresenta impedância zero é quando toda a corrente que vai para um lado, ela é anulada pela corrente que vai para o outro. Ou seja, não sobra corrente para passar pela parte externa do balão, da blindagem. Evidentemente, isso dependendo do projeto do balão, número de espiras, impedância, etc. e tal, que eu não vou entrar no mérito aqui. Isso é uma análise qualitativa, não quantitativa. Outro balão que pode ser feito, que eu tenho lá em casa, por exemplo, é com o próprio cabo coaxial. É você, abaixo do ponto de alimentação do dipolo, você enrolar algumas espiras. Eu não entrei em detalhe de quantas espiras, para que faixa aqui, por falta de tempo, mas eu vou evoluir essa apresentação, vou botar lá no meu blog, e quem quiser, enfim, vai ter mais informações sobre que tipo de balão. Oi. Pois é, beleza. Mas olha só, eu vou pedir licença e tentar ir até o final na apresentação, porque senão pode ficar faltando partes importantes. O detalhe aqui nesse balão feito de um enrolamento do próprio cabo coaxial, é que, primeiro, essa bobina ela deverá ficar perpendicular à antena por motivos óbvios, né? Para que ela fique balanceada e você não tenha uma corrente. Por exemplo, se essa aqui estiver no mesmo plano da sua dipolo, o que vai acontecer? O campo magnético gerado por um lado, ele vai ser mais enlaçado pela própria bobina do que o gerado pelo outro lado. Então, você pode até estar piorando. Você está impondo uma impedância aqui, mas está aumentando o acoplamento, entendeu? Então, fazendo um balão desse tipo, é bom deixar ela perpendicular à antena. E outra coisa, para frequências de 7 MHz para baixo, 40 metros, 80 metros, você pode enrolar sem maiores cuidados, porque a capacitância entre enrolamentos para frequências baixas não é importante. Porém, para 20 metros, 10 metros, frequências mais altas, é recomendado você fazer o enrolamento lateralmente para reduzir a capacitância entre espiras e fazer com que o balão seja uma indutância efetiva a frequências mais altas. Acima de uma determinada frequência, a capacitância entre os enrolamentos bypassa o efeito indutivo e você perde o balão, certo? Bom, agora eu vou colocar uma recomendação que essa é fundamental e é usado para estações profissionais, enfim, estações que devem suportar descargas atmosféricas, incidências na torre. Essas recomendações estão aí. Basicamente, a equalização de potenciais e definição de uma zona protegida através de um aterramento centralizado. O que é o aterramento centralizado? Vamos ver se a gente consegue entender essa figurinha aqui. Eu tenho aqui a minha estação, está dentro desse quadradinho aqui, é o meu shack, com os meus equipamentos internos. Então, eu tenho transmissor linear, fonte externa, o PC, controle de rotor, por exemplo. E todos esses equipamentos, eles recebem cabos de alimentação, cabo de antena, cabo de controle, cabo de rede, cabo de telefone. Todos esses cabos eles deverão passar por um ponto centralizado de aterramento e de onde ficam os protetores. Isso aqui é uma chapa metálica, preferencialmente de cobre, tá? Onde os protetores vão estar localizados. Protetores de quê? Os protetores de antena, protetores da alimentação, protetores de cabo de rede que entre, cabo de telefone, enfim, todos os cabos que entram e saem da sua estação deverão passar por essa chapa de aterramento aonde estão os protetores. Veja que o terra de proteção aqui, bom, alguns cuidados eu estou colocando aqui. Então, essa chapa é a porta, chamada porta de entrada e saída, placa metálica de aterramento com os protetores de todos os circuitos de entrada e saída da estação.
Nenhuma conexão com os equipamentos da estação passa fora desta placa de aterramento. Isso é importante, tá? E, por exemplo, se você tem as suas antenas numa torre, evidentemente essa torre tem que ser bem aterrada. Por quê? Porque no caso de uma descarga atmosférica na antena, uma incidência direta na antena ou na torre, um bom aterramento da torre vai fazer com que a maior parte dessa descarga atmosférica flua para o solo por aqui. Outra parte vai pelo aterramento, fluindo pelos demais pontos de terra, reduzindo a corrente que passará pela blindagem do seu cabo coaxial, por exemplo. Mesmo assim, o seu cabo coaxial, quando chegar nessa chapa de proteção, ele vai ter um protetor que vai desviar a maior parte das correntes da blindagem para a terra, desde que esse terra seja bem feito. Tá? Então, outros cuidados que eu coloquei aqui é forte interligação entre os aterramentos de torre e placa de aterramento. Tá? É aterrado. Deixa eu ir até o final, porque basicamente essas coisas vão ser colocadas aqui. Então, a interligação está claro ali entre o terra da sua alimentação, fase neutro, a sua terra de proteção, que foi gerado na entrada da instalação elétrica, ele vai até o ponto de aterramento também desta placa. Isso é fundamental, já foi colocado. Aqui está um exemplo do que eu fiz na minha casa, na minha estação. Então, é uma estação humilde, né? É uma estação simples, na verdade, dentro de um cubículo aqui nessa janelinha, só tem uma porta e a janelinha. O resto, quem manda é a patroa, e eu não tenho jurisdição. Então, o que acontece? A minha estação está toda aqui dentro, tá? Eu vim, veja bem, que eu vim por fora com uma alimentação de energia elétrica dedicada à estação. Então, eu peguei lá do meu painel de entrada da casa, 2 fases, porque eu tenho linear, 2 fases e o neutro, e o terra de proteção, fiz um chicote, passei por fora e entrei através desta placa de proteção aqui. Ok? Então, eu entrei com a alimentação através da placa de proteção. Olha só, uma vista mais próxima. A minha placa de proteção é de alumínio, não quis gastar cobre, mas o ideal seria de cobre. A minha placa de proteção é esta placa de alumínio aqui, devidamente aterrada. Então, esse cabo de aterramento aqui é um cabo, se não me engano, de 25 milímetros, e ele desce. Olha só, é um cabo de 25 milímetros que ele desce, pega o chão, o cimento e segue. Eu tenho um eletrodo bem extenso, e pegando inclusive as descidas de cada dipolo. Então, essa placa, ela está aterrada aqui. Aqui, se vocês veem um chicote, tem 2 fases, o neutro e o terra de proteção, é o verde e amarelo. Eles entram nessa... Vocês lembram que eu falei sobre o dispositivo de proteção contra surto, que tem o mesmo formato de disjuntor em painel de disjuntores? Olha os 2 aqui. Cada fase tem um protetor desse ligado para neutro, ou para a terra. Tem o disjuntor, ok? Porque eu desligo meu circuito para proteção, né? Se tiver um curto dentro da estação, esse disjuntor vai abrir. Então, tem um disjuntor, tem os DPS da minha alimentação. Aqui é uma chave de antenas que é controlada por 4 bits, então tem 4 fios aqui de controle que controla uma dessas 8 entradas, tem as 8 antenas, e uma saída. Esta saída vai para o meu chaque. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um protetor de cabo coaxial para proteger o meu circuito de antena. Eu só não tenho a proteção do controle porque não há necessidade, porque o controle vai daqui para dentro da estação, então praticamente não tem diferença potencial. Agora, os cabos que vêm de fora, que são os da antena e os da alimentação, eles passam forçosamente por essa placa. Aí o que eu faço? Aqui eu tenho uma tomada que eu ligo toda a alimentação da minha estação. Então, o que eu faço? Se vocês
prestarem atenção aqui, através da minha janela, eu tenho um cabo que é de alimentação, esse cabo aqui de potência, né? Então, são duas fases, o neutro e o terra de proteção. Então, esse cabo entra para um painel de distribuição dentro da estação. Eu tenho um cabo coaxial, que sai desse protetor aqui, entra na minha janela, e aí vai entrar numa distribuição entre os equipamentos que eu tenho lá, tá? Mas é um cabo só, porque é uma proteção única. E dentro da estação eu escolho qual é o equipamento que eu quero ligar naquele cabo, assim como, através desse meu controle aqui, eu seleciono qual é a antena que eu vou ligar nesse cabo. Então, eu estou aqui com uma proteção conforme eu coloquei aqui, uma proteção centralizada nesse painel aqui. Qualquer cabo que entrar e sair vai ter que passar por aqui. Eu não tenho rede por cabo internet, a minha rede é 4G, então não tem esse problema. E também não tenho telefone. Se eu tivesse telefone, eu tinha que passar o par telefônico por isso e botar um protetor específico para a telefonia, e se eu tivesse cabo de rede, eu tinha que passar pela mesma placa e botar um protetor específico para cabo de rede. E vocês veem que o aterramento fica muito eficiente, porque todos os protetores dão direto na chapa. Então, se eu tiver um surto de modo comum entre rede e alimentação, ou entre antena e terra, tudo morre dentro dessa chapa. E se o surto for entre antena e terra, ele chega na chapa e desce por esse cabo de aterramento aqui. Bom, por que é que ainda não está bem feito? O que eu fiz não é o padrão. O que eu fiz ainda carece de certas melhorias, né? Quais são as melhorias? Eu coloco aqui mesmo, mas não dá para fazer o perfeito, porque o QSJ não dá, né? É muito caro. Então, tem melhoras pendentes, que é reforço na descida com conexão com aterramento. Ou seja, vocês estão vendo que eu estou descendo com um cabo de aterramento, o ideal é descer com 2 cabos de aterramento com uma certa distância. Então, eu diminuo a indutância e, portanto, diminuo a tensão de modo comum gerado ao longo desse cabo de aterramento. Então, é uma melhoria que pode ser feita. Segundo, os circuitos devem atravessar a placa de aterramento. Veja que isso aqui é uma solução primo pobre, mas funciona. Que é o seguinte, eu chego com as minhas antenas aqui, a minha alimentação, e saio pelo mesmo lado com a minha antena protegida por aqui e a minha alimentação protegida por aqui. Mas o ideal não é isso, não. O ideal é que nesta placa eu varie as diversas antenas, entrem por fora e saiam por dentro. Essa é que é a forma mais profissional. Por quê? Porque você está a 90 graus, está perpendicular à corrente de aterramento. Se cai um raio, por exemplo, o ruído vem pela blindagem e desce por esses 2 cabos, né, de forma perpendicular ao que está entrando, então induzindo menos corrente lá para cima. Da mesma forma da alimentação. Mas isso aqui é uma boa solução de compromisso. Não é o ideal, o profissional, mas é uma boa solução de compromisso. E falta os protetores... isso aqui é protetor nos varistores do controle comutador, na verdade não falta não, porque a distância é pequena. O que é o perfeito, ou quase perfeito, é isso que está aqui. Isso aqui foi tirado de um site que é da empresa que eu acho uma das melhores no mundo para desenvolver projetos de dispositivos de proteção de sistemas de telecomunicações. Tá? Que é a Polyphaser, aqui está o site, o endereço eletrônico, onde tem uma série de application notes, em que num deles eu tomei a liberdade, espero que eles não fiquem chateados comigo, de botar o desenho. Olha que interessante, como é que a coisa feita profissionalmente é mais requintada, ela obedece mais às leis da física e, portanto, é mais caro também. O que nós temos aqui? Nós temos uma placa, mas uma placa dupla, em que os protetores estão todos aqui. E vocês veem que eles têm protetores para as antenas. Olha só, isso aqui é a visão do lado de dentro da sala. As antenas vêm por fora, tá? Isso aqui, você está dentro da sala de comunicações e as antenas, isso aqui é uma parede que tem essa placa de cobre aqui, e as antenas vêm lá de fora. As antenas vêm lá de fora, entram por feed-throughs,
são aqueles conectores que você bota de um lado ou de outro, tanto o cabo coaxial quanto o guia de onda, entendeu? Então, as correntes que vêm de descarga atmosférica, que venham pela blindagem, quando vem essa chapa aqui, com esse aterramento de baixa impedância, o aterramento é feito por duas chapas, não é nem cabo, que tem uma indutância muito menor. E esse aterramento pega um anel de aterramento que circunda toda a edificação da sala de comunicações, então apresentando uma impedância baixa para o solo, e isso enterrado. Então, vejam cuidado, a descida de aterramento são duas chapas de baixa indutância, aqui é uma chapa de cobre onde o cabo coaxial vara essa chapa de cobre, pega uma segunda chapa com os protetores, e aqui vocês veem que tem os protetores de antena, protetores de linha de telecomunicações, protetor da alimentação AC, olha só, a alimentação AC veio da tomada, entrou nesse protetor que está solidário a essa mesma terra centralizada aqui, e daqui seguiu para o seu equipamento, o seu transmissor. E olha só o requinte do aterramento do equipamento em relação a esse ponto centralizado de terra. Ele não é feito por um cabo, ele é feito por um strap, por uma lâmina, justamente, e curta, justamente para apresentar baixas indutâncias e outra coisa, esse equipamento ele está suspenso, ele não toca o solo, de maneira que ele fica pendurado que nem uma maçã, ou seja, afora o acoplamento capacitivo, que é pequeno aqui, não existe, vamos dizer assim, como a corrente de surto passar pelo gabinete para o solo, porque esse gabinete está flutuando. Todos os cabos das portas de entrada, seja antena, alimentação, eles passam pelos protetores que varam pelo lado de fora, e todo esse sistema metálico aqui é aterrado de forma de baixa impedância com um aterramento local. Isso aqui seria uma forma profissional, mas não dando para fazer isso, o que eu já fiz já dá uma proteção muito boa. Última recomendação, acho que eu já extrapolei o tempo, é o seguinte: se a sua proteção não é adequada para suportar incidência, aqui não é indireta ou direta, aqui, indireta, eu botei indireta, mas está errado, incidência direta de descarga atmosférica, e a região é sujeita a raios, desconecte os cabos externos, antenas, controles, etc., e deixe fora da estação em caso de atividade atmosférica. Não adianta você desconectar e deixar o cabo a 1 palmo de você, ou a 2 palmos. Você tem que desconectar e botar para fora e fechar a janela. Porque se houver uma incidência na torre, direto na antena, o impulso de tensão que vem, ele é bastante grande e pode gerar descargas e pegar as pessoas próximas, entendeu? Ou seja, é o velho problema da operação remota que está desassistida. É uma coisa que eu quero fazer, vou fazer, mas é importante saber que ou você faz uma proteção, não essa aqui, uma proteção bastante adequada contra incidência direta, ou corre o risco, que chega a ser até pequeno. O risco de descarga direto na antena é razoavelmente pequeno. Isso pode ser calculado pela norma 5419, dá para calcular e você avaliar se quer assumir aquele risco ou não. Agora, quem daqui já teve uma descarga atmosférica direto na antena? Já teve? Bom, então olha lá. 2. Oi? Bom, então, você vê que não é tão raro assim. Então, uma incidência direta é perigoso. Ou, se você quiser suportar uma incidência direta e ter um risco baixo de dano no seu equipamento, ou você usa uma coisa bastante profissional, ou assume o risco, ou desconecta. Olha só, para terminar aqui, eu tenho 2 fotos. A estação ligada e a estação devidamente desligada. Eu solto tudo isso aqui, recolho para dentro, fecho a janela e vou para o Rio, porque eu moro no Rio. Fecho a janela e vou para o Rio. Senhores, eu peço desculpas se eu ultrapassei o tempo. Conforme eu falei, o assunto é muito vasto. Eu estou à disposição para tirar dúvidas. Oi? O meu blog é o último aqui, ó.
último lugar, py1dpu.blogspot.com.br. Lá eu boto alguns artigos que estão sendo desenvolvidos a respeito de proteção. Vou botar essa apresentação que eu pretendo até aumentar. E tem outros assuntos relacionados à alimentação com bateria, no break, etc. E tal, que, enfim, pode ser do interesse. E tem algumas referências onde eu reputo, a melhor delas, o handbook, a antena handbook da ARRL, e também esse site aqui é muito bom, W8JI, um site muito completo que fala sobre balões, etc. E tal. Não, nós estamos falando de quantos QSJ aquele seu método de proteção? Quanto que eu gastei ali? Ah, olha lá. Olha só. Bom, isso aqui não é proteção, né? Isso aqui deve estar na ordem, cada protetor desse, para 40 kA, deve estar na ordem de R$200. Se você tiver 2 fases, são 2 dele. O disjuntor é baratinho. Isso aqui, tem muita explicação que eu não pude dar aqui. Isso aqui é para coordenar com os protetores que eu tenho do lado de dentro. O mais caro é isso aqui. É o protetor da Polyphaser, que eu reputo de ótima qualidade, protetor do cabo coaxial. Tá? Eu não sei quanto é que deve estar. Isso aqui, sei lá, acho que coisa de 60, 70 dólares. O resto é alumínio, paciência e tempo. Ok? Mas, enfim, volto a dizer, isso aqui foi uma solução de compromisso. Por exemplo, meus vizinhos têm muitas coisas queimadas quando cai raio nas proximidades. E cair raio na proximidade é a coisa mais comum. Nunca caiu raio na minha antena. Eu tenho várias antenas de pau lá. Pois é, nunca caiu raio. Porém, nas redondezas, queimando muita coisa, cai raio todo ano. Então, com esse tipo de proteção aqui, mesmo que eu deixe ligado, eu acho que tenho bastante segurança de que com essa proteção e a proteção lá dentro, porque eu não estou me baseando só nesse protetor aqui não. Lá dentro, antes do meu equipamento, eu tenho uma régua também boa com um protetor, que aí fica mais sensível. Além disso tudo, existe alguma reza forte para ajudar? Santa Clara. Acende uma vela para Santa Clara. Senhores, espero que tenha sido útil. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas. Volto a dizer, isso aqui não é receita de bolo. Eu estou apresentando vários aspectos com que as pessoas têm que se preocupar. Mas isso aqui é apenas uma passagem superficial. O assunto requer mais análise, mais estudo e, rigorosamente, um projeto de aterramento e proteção tem que ser feito por pessoa habilitada e segundo as normas brasileiras, para ter realmente proteção. Obrigado.